Boa noite. Tá pega, tô vendo nada. Como vocês estão? Pode se assentar, pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Antes de a gente começar aqui, queria saber cadê os papais de plantão aí? Cadê os papais? Fica de pé aí, né? Não, Eliel, falei de você de manhã, vou ter que falar de você à noite, né, cara? Você... Hoje é dia dos pais. O que eu tô brincando com o Eliel, gente? O Eliel, ele é casado com uma mulher. Ele tem três filhas, como se não fosse o bastante, 4 mulheres. Ainda tem mais 2 cachorras. Então, tipo assim, uma é deficiente aí, né? Então, assim, ele é o homem da casa mesmo, sabe? Ele é o homem da casa mesmo. Mas é importante a gente honrar a vida desses homens aí, né? Porque ser pai acho que não é tão fácil assim. Eu estava comentando de manhã, eu sou marido só, ainda não sou pai. Mas acho que são patamares, né? Hoje eu tenho uma responsabilidade pela minha esposa, mas fico imaginando os irmãos, que além da esposa já tem responsabilidade pelos filhos. Né? Então acho que tem dia que às vezes deve ser, meu Deus, como deve ser isso? Então eu queria que, se você está aí do lado deles, desse um abraço, parabenizasse ele. Se você é da família dele, faça um elogio. Eu sei que talvez você já fez, mas faça outro. Isso é importante também. Se talvez seu pai não está aqui, os seminaristas da Rede de Plantão, dê um abraço. Aí deseja a ele um feliz Dia dos Pais. Aleluia. Renanzão ali, ó, pai há pouco tempo. Primeiro dia dos pais dele, vai fazer um churrascão para todo mundo, ele falou. Churrasco. Eu não sou pai, mas eu vou usufruir das bênçãos dos pais, entendeu? É só assim. Amém. Vai estar em churrasco mesmo, pelo jeito. Glória a Deus. Amém. Então nós estamos falando, irmãos, estamos numa série com o título 12 discípulos em crise. O pastor Bruno, há 2 semanas, começou pregando sobre isso. Semana passada o Renan pregou. E hoje nós vamos dar continuidade, tá? Às vezes está falando o pastor Bruno, cadê ele? Não, meu Deus, cadê o pastor? Viu semana passada, não veio hoje, abandonou nós? Não foi, irmãos. Ele estava voltando de viagem. Para quem não sabe, ele foi visitar a irmã da pastora Bruna, que mora no Canadá. Na volta, quando eles chegaram em Atlanta, Estados Unidos, eles ficaram lá 11 horas de atraso do voo. Então, eles ficaram 11 horas lá parados. Tipo assim, não dá para pegar um carro lá e vir, né? Tem que esperar. Então, por isso que ele não está aqui hoje, mas ele vai, mas o coração fica, entendeu? Fica mandando mensagem, perguntando como que tá, manda foto, quero ver, fala que eu tô com saudade. Então, semana que vem ele vai estar aqui com a gente também, ministrando uma palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso que nós estamos falando, né? 12 discípulos em crise. E eu fui pesquisar alguns significados da palavra crise. E um dos significados que mais me chamou a atenção foi o significado da palavra crise no contexto da medicina. Olha o que a definição dela diz. Crise na medicina é um momento que define a evolução de uma doença. Se eu falar para você, vamos supor que você sabe que eu estou doente. E você vem conversar comigo e fala, você nem sabe, minha doença evoluiu. O que você vai pensar? Que eu melhorei ou que eu piorei? Que eu piorei, sim ou não? Mas a definição de crise é uma evolução da doença que pode ser tanto para melhor quanto para pior. Então, a crise que você vai viver, que você está vivendo, ou que você pode vir a viver, depende só de você escolher se você quer que ela melhore, para você sair dela, ou se você quer que ela piore. Semana passada o Renan falou sobre o texto que diz que os discípulos estavam no barco, começa uma grande tempestade, e ali eles começam uma crise, no meio de uma tempestade. E eles tinham apenas 2 opções. Quando Jesus aparece, ou eles se rendem a Jesus para que Jesus os salvasse, ou eles permitiam que o barco fosse a pique. Então, toda crise que você vai viver na sua vida, seja em qualquer área possível, seja na sua área sentimental, seja em qualquer outra área, você precisa entender que existe uma decisão na sua mão, em querer sair dessa crise ou querer permanecer nela. Amém? Mas muitas coisas podem nos deixar em crise. Eu estava compartilhando aqui, quero compartilhar com você. Para uma criança pequenininha, ficar 1 minuto perdido dos pais é uma crise ou não é?
Meu, é desespero. Nessa idade, se me perder minha mãe, eu começo a chorar. Tá pega. Eu estava compartilhando com os irmãos que uma vez eu fui para a praia com os meus pais. Tava lá, de boa. A minha mãe estava, tipo, num lugar aqui e meu pai estava aqui. Viu o mapa que eu desenhei aqui? Estava aqui, sabe? Aí eu saí daqui e vim para cá. Quando eu voltei, eu devia ter feito o mesmo caminho, não é verdade? Mas a gente é doido, né, gente? Aí eu peguei daqui e fui para lá. Quem disse que eu achava minha mãe? Meu Deus, uma criança. Falei de manhã, aquelas crianças remelentinhas, assim, só de sunga perdida na praia, assim, com a boca suja de areia. Tinha os caras lá jogando bola. Meu, vou te ajudar, um negão. Aí eu falei, pronto, ninguém vai saber que eu estou perdido, moreno com o negão, vai achar que é filho. Né? Aí procura e não acha, Era que nós entramos no meio das... Eu falo barraca, mas não é barraca. É, meio dos guarda-sol, barraca, guarda-sol. Viro, plau, dou de cara na barriga da minha mãe. Foi a melhor barrigada da minha vida. Nunca recebi uma barrigada tão mais gostosa que essa. Porque encontrei a minha mãe. Mas aqueles minutos ali para mim, para você ter ideia, eu era tão pequeno, mas parece que foi ontem que aconteceu na minha cabeça. Por quê? Porque eu entrei numa crise muito grande. Então, para uma criança pequena, ficar perdido dos pais pode ser um momento de crise. Para um jovem, quem aqui é jovem? Ô, gente, todo mundo aqui é jovem, né? Eu não quero ver. Ó. Se você tem menos que 90 anos, você é jovem. Aí alguém fala, ixi, eu tenho mais. Eu falei, então, tá quase na meia idade. Um jovem, irmãos, quem aqui já passou por isso? Vamos compartilhar isso aqui comigo. Você está lá na escola, 17 anos, 3º grau. Todo mundo parece que já sabe o que vai fazer da vida, não é verdade? Aí eu falei, e você, o que você vai fazer de faculdade? O que é faculdade? O que é faculdade? Né? Aí o jovem está numa crise, porque parece que todo mundo está com a vida encaminhada, mas ele não sabe o que ele vai estudar. Aí ele fala, mas se eu começar uma faculdade só por começar, eu não vou terminar. Aí fica naquela crise. E eu passei muito por essa crise. Falou, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Para você ter noção, eu fiz um técnico em química, a minha cara de químico. Louco. Fui para engenharia química, hoje eu dou aula de inglês e de teologia. Isso aí, Lucas, tá certinho. E trabalho com fotografia. Então era um momento de muita crise. O que eu vou fazer? Qual que é o caminho certo? Qual é o curso certo? Na verdade, o jovem pensa o quê? A cabeça do jovem é assim. O que eu vou fazer para ficar rico rápido? Não é verdade? Não, a faculdade é 4 anos, eu posso terminar em 4, em 5 e já ser rico. O que eu posso fazer para isso? Aí ele fica tanto tempo procurando e ninguém conta para ele que não tem. Você entende? Esse aqui está até hoje. Ó. Os caras estão já ser rico. Mas é uma crise, quando você não sabe o que estudar para um jovem, isso pode ser uma crise. Uma crise que você talvez já tenha tido, uma crise amorosa. Você ama a gata, está gamadão na gata, mas a gata está nem aí para você. A gata passa e você fica. E a gata te esnoba. Não é verdade? É uma crise. Pior, quando a gata te ilude. Meu Deus, aí é o fim do mundo. Você começa a achar que ela... Porque homem é assim, né? Tô apaixonado. Ó, tô apaixonado. Sou homem apaixonado. Por essa menina aqui, ó. Que é a Andresa. Para não ter erro. Aí, irmãos, eu tô apaixonado. Só que na cabeça da menina, ela é educada, entendeu? Então ela vai falar comigo porque ela é educada. Só porque ela fala comigo, o que eu penso? Cara, você nem sabe o quê? A Andresa me cumprimentou hoje, irmão. Tá na minha. A menina só foi educada, o cara já está iludido. Aí quando o cara descobre que ela não gosta, como que o cara fica? Em crise. Meu Deus, é o fim do mundo. Mamãe, me leva que eu vou embora. O cara fica mal. Quem aqui já ficou apaixonado? Não responde não, melhor não, né? Deixa assim. Esquece, nunca existiu isso. Mas é uma crise que talvez você possa ter enfrentado na sua vida. O que mais que pode ser uma crise? Um problema que nós não sabemos resolver. Já pegou um problema que você não faz ideia de como resolver? Eu passo por um problema que dificilmente eu sei resolver. Um exemplo, eu vou viajar com a minha esposa, ou não importa, se eu for daqui para o centro de Araucária, eu tenho um problema, irmãos. Eu vou me perder. Eu me perco toda vez de carro. Se não fosse GPS, talvez eu nunca tivesse chegado em Araucária, entendeu? Talvez eu estava, sei lá, em qualquer outro lugar. Mas eu tenho esse problema, você entende? Graças a Deus, eles já inventaram a solução para mim. Mas imagina você naquela prova de física, no 2º ano, de matemática, nem lembro mais as matérias, aquele triângulo, delta. Tá vendo? Eu não sei porque eu fiz química, eu não sei nada de números. Mas, cara, você pegava aquela prova, por que você ficava em crise? Porque você não sabia fazer, você não sabia resolver.
A verdade é que você não sabia nem por onde começar. Só que você começava e falava, nossa, tá dando certo. Aí começa a dar um monte de número, né? Fala, nossa, estourei. 0. Pega 0. Isso deixava em crise, porque é um problema que você não sabe resolver. O que mais que nos deixa em crise? Com certeza, acima de tudo isso, uma coisa que nos deixa em crise é quando nós erramos. Quem aqui já errou? Já, né? Também já errei. Levar tudo. Ô, irmão, eu erro muito. Irmão, errar nos deixa muito em crise. Eu estava falando hoje aqui de manhã que eu sou o rei dos fora. Já deu fora? Ô, irmã, você está grávida? Não. Ah, não. Não, confundi. É Roberta? Nossa, achei que era Roberta Schwartz. Uma vez eu estava num casamento, uma pessoa que eu não via há muito tempo. Tinha uma certa intimidade com essa pessoa, e eu fui cumprimentar ela. Falei, e aí, como que você está? Ela falou assim, minha mãe morreu. Mas, irmã, não sei o que aconteceu comigo. Falei, para de zoar que sua mãe morreu. Porque eu era muito brincalhão com essa pessoa. Eu falei, ela tá me zoando. O pessoal da mesa falou, é verdade, a mãe dela morreu. Aí o que eu pensei? Ah, eles estão achando, eles estão vendo que é zoeira e estão entrando na brincadeira. Falei, para de zoar, meu. A menina da outra mesa falou assim, é verdade, a mãe dela morreu. Falei, ela ouviu que eles estão zoando e está entrando também. Não sei o que aconteceu comigo, cara, juro, juro. Rei dos foras, né? E aí aquela coisa vai, eu não acreditei. Até o momento que ela levantou chorando aos berros, deixou o prato e foi embora. E se eu te falar que ainda assim eu achava que estava duvidando. Não, eu não sei o que aconteceu comigo nesse dia, sério. Eu tenho medo que eu comigo nesse dia. Tive que pedir perdão para a pessoa, mas depois como que eu fiquei ali naquele casamento? Em crise. Falei, mano, que sem noção que eu sou. Né? Então, lógico, isso é um erro que nos leva a sorrir, mas às vezes existem erros sérios na sua vida que te deixam muito em crise. Talvez você erra como esposa em relação ao seu marido. Ou você erra com o seu marido em relação à sua esposa, como marido em relação à sua esposa. E esse é o tipo de coisa que pode te deixar em crise. Talvez você erra como um pai, talvez você erra como uma mãe, ou você erra como um filho. Mas o pior de tudo, talvez, é quando você sente que você falhou com você mesmo. Já sentiu que você falhou com você mesmo? Nossa, eu falei que ia passar no Enem. Não passei, falei comigo mesmo. Os jovens de plantão. Falei que ia passar naquela entrevista de emprego, não passei. Você sente que você falhou com você mesmo. E isso traz o que para a sua vida? Crise. Traz um monte de questionamento. Traz um monte de pergunta na sua cabeça. Será que era para eu estar aqui? Será que... A gente veio tudo aqui para a Araucária, né? Às vezes dá umas crises em nós. Porque está longe do pai, está longe da mãe, está longe da família. Aí você começa, será que é para eu ter vindo mesmo? Será que lá em São Paulo não estaria melhor? Por quê? Crise. A crise te leva a criar perguntas que não faz sentido. Sabe, mas talvez a coisa que mais possa te deixar em crise é quando você sente que falhou com Deus. Você já sentiu que falhou com Deus? Alguma vez você já sentiu na sua vida, fala, nossa, falei com o Senhor, errei. Nossa, Deus deve estar bravaço comigo. Já sentiu? Mas o que eu quero levantar, qual a pergunta que eu quero levantar aqui hoje para você? O que acontece no coração de Deus quando nós erramos com Ele? O que acontece no coração do Senhor quando Ele olha para você e Ele vê que você errou? Você já parou para se perguntar? O que nós ocasionamos no coração de Deus quando nós erramos com Ele? O que Deus sente? Talvez a religião e o tempo te mostraram que Deus se decepciona com o seu erro. Você estava super bem, só que você errou. Aí sabe o que você pensa? Deus está decepcionado comigo. Sabe o que você pensa? Eu sei porque isso aqui não está dando certo. Por quê? Porque eu decepcionei Deus. Aí você imagina Deus triste com você, te olhando. Eu falei. Não é verdade? Você imagina que você decepcionou Deus. Ou então você pensa que Deus se afasta de você. Ou então você pensa que agora você está desprotegido. Por quê? Porque você decepcionou Deus. Estava tudo bem. Aí você levantou, vamos viajar hoje, família. Partiu. Qual que é o nome das praias daqui? Caiobá? Caiobá, Guaratuba, Matinhos. Nada a ver, né? Praia é algo, mas o nome é Matinhos. Tá vendo porque eu dou fora? Minha cabeça pensa essas coisas, tipo, sem nexo. Mas aí você fala, vamos viajar. Aí se a família entrar no carro, tal, curtir, sai, anda 20 quilômetros, pneu fura. Aí você fala, o quê? Já sei o que está acontecendo. Deus está decepcionado comigo. Não, é coisa da vida. Passou, tinha um prego, entrou no pneu,
O que tem a ver? Por que Deus fez isso com o seu pneu? Você entende? Então, às vezes, nós decepcionamos, nós erramos com Deus e pensamos que nós estamos decepcionando Ele. Ou estamos pensando que o Senhor está ficando longe de nós. Ou nós pensamos, então, que Deus evita por um tempo. A gente acha que Deus é igual a gente, né? Quando você fica bravo ou chateado com uma pessoa, você dá um tempo dela. Não é assim? Amiga, vamos fazer assim? Não fala comigo por 2 dias. Você dá um tempo da pessoa, porque você acha que o tempo vai resolver. Mas Deus, será que é assim que Ele se comporta? A pergunta é novamente, o que o meu erro ocasiona no Senhor? O que o meu erro gera no coração de Deus? O que Deus sente, o que Deus faz quando eu erro? E essa é a pergunta que eu quero responder para você essa noite. E para isso eu quero contar uma história para você sobre os discípulos. Mas irmãos, quando nós lemos a Bíblia, eu preciso ensinar uma coisa. Quem aqui gosta de assistir filme? Levanta a mão, também gosto, eu amo assistir filme. Fala sério, quando você está assistindo um filme assim, ó, muito, tipo assistindo mesmo, com os olhos, você começa a pensar, que se você estivesse ali, mano, se eu fosse Homem de Ferro, como será que seria ir na Lua dentro de um negócio de ferro? Você pensa, os negócios, meu, Lucas de 300, imagina, os caras lutando, faca no pescoço, como que é isso? Bop, subir na favela, meu, deve ser uma coisa de louco. Você entra na história. Agora, quando você lê a Bíblia, você lê como se você estivesse aqui e a Bíblia estivesse lá. Não, quando você lê a Bíblia, você precisa entrar na história também. Sabe, você precisa imaginar que você está de sandalinha no pé, com o pé no barro, todo mundo com aquelas túnicas, esqueci o nome. Como que é os nomes mesmo? Túnica, né? As túnicas, coisa estranha, né? Para estar de saia. Nunca que eu tenha usado, né? Não sei. Você tem que entrar na história. Então, nós vamos ver a história aqui. Eu preciso que você entre na história. Você se imagine lá. Beleza? Quem está comigo? Quem vai entrar comigo na história aí? Então, beleza. Quero ver, hein? Eu vou entrar. Se você não estiver lá, eu volto para te buscar. Então, o que a Bíblia nos conta, irmãos? Lá no livro de Lucas. Tá? Diz assim que Jesus está sentado à mesa com os discípulos. E eles estão ali para ceiar. Como falamos de ceia, já lembramos dessa imagem. Não é verdade? E a Bíblia diz assim que Jesus está ali e ele fala assim... É o seguinte, um de vocês vai me trair. E a Bíblia fala então que os discípulos começam a olhar um para os outros. É você? Está doido? Eu, rapaz, você é doido? É você? Está doido? Então sou eu? Não sei. E aí a Bíblia fala que Pedro olha para João como quem diz, pergunta para Jesus, quem que vai trair ele? Aí a Bíblia fala que João deita no peito de Jesus e fala, Jesus, quem que vai te trair? Aí sabe o que Jesus responde para ele? Aquele a quem eu der um pão molhado, esse vai me trair. E a Bíblia diz assim que então Jesus molha o pão e entrega para Judas. Judas recebe o pão molhado. E aí logo depois que Judas come, a Bíblia conta que ele se levanta e sai. Os outros discípulos começam a pensar que porque Judas cuidava das finanças, ele foi resolver alguma coisa ou talvez comprar mais alimento. Mas João sabia que Judas seria o traidor. E depois disso então... Eles estão ainda à mesa ali, e Jesus fala para Pedro. Pedro fala algo, e Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro, irmão, você precisa conhecer Pedro. Pedro era um cara excepcional, fora da casinha. Ele andava sobre as águas, ele cortava a orelha de quem tentava prender Jesus, ele perguntava mesmo, entendeu? Esse era Pedro. E quando Jesus fala para Pedro que ele iria o negar, você acha que Pedro ia falar assim, quietinho? Não. A Bíblia fala que Pedro fala, Senhor, eu estou contigo, tanto para ser preso, quanto para morrer, eu jamais vou te negar. Aí Jesus fala, o que, Pedro? Você vai me negar sim. Aí Pedro fala, não vou, custe o que custar, eu não vou te negar. Pedro dá o quê? Fala comigo, a palavra dele. Pedro deu a palavra dele, Jesus, eu jamais vou te negar, de jeito nenhum. E aí Jesus encerra por ali, e a Bíblia diz que Jesus então vai orar, e ele sobe no monte, e leva com ele 3 discípulos, e um desses discípulos era Pedro. E a Bíblia fala que Jesus olha para eles e fala, fica aqui comigo, para orar comigo, que eu estou ficando muito angustiado, muito triste pelo que vai acontecer. E a Bíblia fala que Jesus se retira para orar. E quando ele volta, os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo, puxando um ronco. E aí Jesus fala para eles, mas vocês não podem vigiar 1 hora comigo? E Jesus pega e volta para orar de novo. E aí Jesus volta. O que eles estão fazendo de novo? Dormindo. Imagina que você está chamando o seu filho para ir para a escola de manhã. Você vai e fala, filho, acorda. E vai fazer o cafezinho da manhã dele. Quando ele volta, seu filho está fazendo o que de novo? Dormindo. E a Bíblia fala que Jesus então se retira de novo para orar. E quando ele volta, os discípulos estão fazendo o que de novo, irmãos? Dormindo.
A Bíblia fala que os olhos deles estavam muito pesados de sono. E a Bíblia conta que Jesus volta e fala, bom, então levanta que é chegada a minha hora. E a Bíblia fala que Jesus estava terminando de falar quando Judas chega com os soldados. E é tão interessante porque a Bíblia diz assim que Judas diz para os soldados, aquele a quem eu der um beijo, esse é Jesus. Olha, Judas precisava mostrar quem era Jesus. Por quê? Porque eles eram muito parecidos. Eles não sabiam ao certo quem era Jesus. E a Bíblia conta assim, que quando Judas chega, com todos aqueles soldados, Jesus olha para ele, sabe o que Jesus fala para ele? Amigo, o que você veio fazer aqui? Agora eu te pergunto, irmãos, entre eu e você dá um cargo de... Vamos supor que você tem uma empresa muito grande, que gera milhões de reais por mês. Lembra-se de mim. Lembra-se dos seus amigos. E você coloca uma pessoa lá num cargo de confiança. E um dia essa pessoa te trai. E você encontra outro dia com essa pessoa na rua. Você vai chamar ela de amigo? Você não vai nem falar nada, vai ser um murrão. Não é verdade? Porque a gente é assim. Mas quando Jesus vê Judas, Jesus olha para ele e fala o quê? Meu amigo, o que você veio fazer aqui, Judas? E ele então dá um beijo em Jesus. E os soldados prontamente pegam Jesus. Mas quem que estava lá? Fala comigo, Pedro. E Pedro havia prometido algo para Jesus, sim ou não? Sim, o que ele prometeu? Eu estou com você, tanto para ser preso, quanto para morrer. Agora se coloca no lugar de Pedro. Ele está ali, ele vê Jesus sendo pego, e ele começa a lembrar das suas próprias palavras. E aí o que ele faz? Prontamente ele tira uma espada e arranca uma das orelhas do soldado. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, que isso? Desculpa, viu, gente? Que isso, Pedro? Eu não sou desse espírito. E ele vai, então, Jesus, e cura o soldado. Agora, se você parar para prestar atenção, o que Pedro estava fazendo, além de defender Jesus? Pedro estava fazendo jus à sua própria palavra. E muitas vezes é assim que nós somos. Pedro entrou numa coisa chamada justiça própria. Sabe o que é justiça própria? Quando você fala para Deus, Deus, fica tranquilo que agora eu vou resolver. Deus, meu casamento não está bom, mas fica tranquilo que agora eu vou resolver. Senhor, minhas finanças não estão boas, mas fica tranquilo que agora eu vou resolver. Pedro falou, Deus, não está tudo bem, mas como eu te prometi, agora eu vou resolver. Só que quando você tenta resolver algo, sabe o que Jesus fala para você? Ei, calma, eu estou cuidando de você. Por que você está tão desesperado? Por que você está tão preocupado? Por que você está tão aflito? Não precisa usar da sua própria força. Eu estou cuidando de você. Eu quero te perguntar, tem alguma situação que você se encontra hoje, que você está tentando dar o seu jeito para resolver ela? Tem alguma situação que você se encontra hoje, que está usando da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade para resolver? Deixa eu falar uma coisa, você precisa confiar em Jesus. Você precisa confiar em Jesus, porque Ele está cuidando de você em todas as coisas. Amém? E eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 54. Eles vão projetar aqui também. Lucas capítulo 22, versículo 64. Vamos ler 8 versículos, do 54 ao 62. Quero que você me acompanhe. Vou ler aqui, para ficar mais fácil, tá? Então está escrito no versículo 54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o que, irmãos? Fala comigo, seguia. Pedro estava seguindo Jesus, versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. A criada olhou fixamente para Pedro e falou, esse homem estava com Jesus. E Pedro fez o quê? Pedro negou. Primeira vez que Pedro nega Jesus. E ele diz o quê? Mulher, eu não conheço esse homem. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. E Pedro respondeu, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Versículo 60. Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. Vamos até aqui. Olha, Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai me negar. E Pedro fala o quê? Não vou. Com você eu vou até preso. Se precisar até morro, mas negar, de jeito nenhum. Aí sabe o que é interessante? A primeira vez que Pedro nega, ele já quebra com a sua palavra. Mas como se não bastasse uma, Pedro nega duas. Como se não bastasse duas, Pedro nega pela
terceira vez Jesus. E a Bíblia termina no versículo 60. Falava ele ainda quando o galo fez o quê? Cantou. Agora eu preciso que você aterrize nesse lugar comigo. Pedro está ali, envolvido com aquilo, ele nega uma, nega duas e nega três e o galo canta. O que você acha que foi a primeira coisa que veio na cabeça de Pedro? Neguei Jesus. Tudo aquilo que eu falei que eu não iria fazer. Mas olha o que o versículo vai terminar dizendo. No versículo 61. O Senhor fez o que, irmãos? Voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Tem uma pessoa do seu lado? Eu quero que você olhe diretamente nos olhos da pessoa do seu lado aí. Olha lá dentro. Vocês dois não, hein? Conseguiu olhar aí no olho da pessoa do seu lado? Sabe por que você pôde olhar nos fundos dos olhos da pessoa do seu lado? Porque você tem intimidade com essa pessoa. Se fosse uma pessoa que você nunca viu na vida, eu ia falar para você olhar, sabe o que você ia fazer? O máximo. Mas como você tem intimidade, você pode fazer o quê? Olhar nos olhos. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Pedro nega pela terceira vez Jesus, olha o que acontece. Olha o que acontece. Ele nega pela terceira vez. Então ele se lembra, eu neguei Jesus. Mas sabe o que é interessante? Jesus também se lembra. Pedro me negou. Resumindo, Pedro havia acabado de errar com Cristo. E qual foi a reação de Jesus com o erro de Pedro? Voltamos à questão do começo, qual é a reação do Senhor diante do nosso erro? E a Bíblia nos mostra qual é a reação de Jesus. Assim que Pedro completou o seu erro, Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Alguns estudos dizem que esse olhar era um olhar apaixonado. Imagina a situação de Jesus, irmãos, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido açoitado, ele já tinha sido cuspido. Qualquer um de nós, na situação de Jesus, sabe o que nós iríamos pedir? Meu Deus, ou me mata logo, ou me tira daqui. Mas você acha que ia pensar em outra pessoa? Irmãos, vamos supor que você está apanhando, você vai ficar pensando em alguém? Você está lá apanhando, você fala, nossa, tomara que o Mateus esteja bem. Não, você quer sair dali, mas Jesus não, Jesus estava apanhando, Jesus estava sendo cuspido, Jesus estava sendo humilhado, mas Jesus, naquele momento, ele para, e ele se volta para Pedro, e a Bíblia fala que Jesus olha diretamente para os olhos de Pedro. Olha que interessante. Então qual que é a resposta de Jesus diante dos nossos erros? Quando eu erro, Jesus fica chateado? Quando eu erro, Jesus fica decepcionado? Não. Quando você erra, Jesus tem uma única reação. Ele olha nos seus olhos com um olhar apaixonado, como quem diz, eu ainda te amo. Como quem diz, nada mudou. Como quem diz, eu ainda me importo com você. Não importa quantas vezes você acha que você errou, que você falhou com o Senhor, Ele continua olhando nos teus olhos, com um olhar completamente apaixonado, para que você possa se lembrar que Ele te ama com amor que é perfeito. Você pode dar um amém? Você pode falar, Senhor, glória a Deus. Você pode falar, Jesus, obrigado. Nós vamos agradecer por isso, porque Ele continua nos olhando com um olhar completamente apaixonado. Então qual é a primeira coisa que nós devemos fazer diante do nosso erro? Nós devemos olhar para Jesus. A primeira coisa que você deve fazer quando você errar, você deve olhar fixamente para Jesus. Então a história continua falando sobre Pedro, e nós vamos lá para João capítulo 21. Preste atenção nisso. A Bíblia nos conta que Pedro era um pescador de peixes. E quando Jesus chama Pedro, Jesus chama ele para ser um pescador agora, um pescador de homens. Só que, olha a situação de Pedro, irmãos. Jesus estava vivo, Pedro nega Jesus, Jesus então morre. Jesus morreu. Quem assistiu Luciano Huck ontem aqui? Ixi, ninguém? Só eu? Meu Deus, tem que parar de assistir então. Mas o Luciano Huck contou uma história muito interessante. Uma filha, ela decidiu se mudar para Israel. O pai não a proibiu, mas ele queria a filha perto. E no dia que a filha foi viajar, o pai não foi no aeroporto se despedir. E já fazia 8 anos que essa mulher morava sem conseguir se despedir do pai.
O que isso ocasionou? Toda vez que ela ligava para o pai nem conseguia conversar de tanto choro, Ela falava assim, não dá para conversar com meu pai, porque eu ligo para ele e ele chora. Sabe por quê? O pai dela estava mal, porque tudo que ele sabe que ele deveria ter feito era o quê? Ido lá e dado um abraço na filha. Agora, se essa história já é triste, agora imagina como que Pedro estava. Preste atenção, como que Pedro estava, irmãos? Ele negou Jesus, e antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Jesus havia... Fala comigo, Jesus tinha morrido. Vocês estão aí? Jesus tinha? Ufa, foram arrebatados. Foram para a história, eu voltei, todo mundo na história ainda. Jesus tinha morrido, como que Pedro ia resolver esse problema? Aí sabe o que a Bíblia diz em João 21? Que Pedro fala, quer saber? Eu vou voltar a pescar peixe, porque pescar homem não deu certo. Eu vou voltar a pescar peixe, porque aquilo que Jesus me chamou para fazer não deu certo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você se encontra dessa maneira. Jesus falou para você, você vai ser feliz. Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter uma vida próspera. Vai dar tudo certo para você. Você vai realizar todos os seus sonhos. Aí você não vê as coisas acontecendo. Sabe o que você fala? Jesus falou, mas não vai acontecer não. Eu vou voltar a pescar peixe. Eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou tentar dar um jeito de novo. Mas aí Pedro volta para a velha vida. E a Bíblia fala que Pedro vai pescar. E ele fala que ele joga a rede de um lado, não pega nada. Joga a rede do outro lado e não pega nada. A noite toda. E ele volta para a beira do mar. Agora preste atenção nisso. Quando eles voltam para a beira do mar, a Bíblia diz que lá tem um homem. Jesus já havia ressuscitado. E o mais interessante é que, por hora, eles não reconhecem que é Jesus. E Jesus fala para ele, tudo bem, vocês estavam pescando? Tava, mas não pegamos nada. Então faz assim, volta lá e joga de novo. Como assim? A gente pesca há anos, fomos lá, fizemos, não deu certo. Não, vai lá. E Pedro fala, tá bom, já que você está mandando eu vou. E aí entra Pedro, entra João no barco e eles voltam. E a Bíblia conta que Pedro então joga novamente de um lado. E a hora que Pedro puxa, ele quase cai dentro da água de tanto peixe que tinha. Ele joga do outro, a hora que ele puxa, ele quase cai na água de novo de tanto peixe que tinha. O barco quase foi a pico, diz a palavra de Deus. E aí João, que estava junto com Pedro no barco, olha para aquilo, fala, isso aqui não é normal não. E João então olha para a praia. Quando João olha para a praia, ele olha para Pedro e fala, Pedro fala, que foi? Me ajuda aqui, para de falar. Jesus está na praia. Irmão, quando Pedro ouve isso, imagina a situação que Pedro se encontrava, numa completa crise, porque para Pedro ele tinha errado com o Senhor. Mas então Pedro pega e ali do barco, ele olha para a praia. E quando Pedro olha para a praia, quem que Pedro vê, irmãos? Fala comigo, Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? Pedro vê novamente o mesmo olhar daquele dia em que ele negou Jesus. Pedro olha para a praia e ele se lembra e ele enxerga em Jesus o mesmo olhar apaixonado que Jesus olhou para ele quando ele tinha negado Jesus. Sabe qual é a reação de Pedro? A Bíblia diz que prontamente Pedro esquece dos peixes. Pedro larga o barco, ele se joga na água e corre em direção a Jesus. Não sei você, isso enche meu coração de esperança. Quando Pedro olhou para a praia, Pedro não viu apenas Jesus, Pedro viu esperança. Você olha para os seus sonhos, você olha para os seus alvos, você olha para a sua família, eu não sei o que é, mas às vezes você olha e você fala, acabou a esperança. Não tem mais jeito, não dá. Aí Jesus aparece, e quando Jesus aparece, sabe o que você faz, irmão? Sabe qual é a reação que Jesus provoca em você? Largar tudo e correr para Ele, porque você viu de novo a esperança. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está aqui hoje, se mostrando para você com todo o seu amor, graça e bondade, só para renovar dentro de você a sua esperança de que Ele é bom. A sua esperança de que se Ele te chamou para um propósito, deixa eu te falar uma coisa com toda a convicção da minha vida, Ele vai cumprir. Hoje o Senhor te trouxe aqui com o objetivo, mesmo de você estando em meio à crise, Ele vai renovar a sua esperança. Em contrapartida, nós temos Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata.
A Bíblia fala que Judas sentiu um profundo remorso. E ele foi devolver essas moedas. E logo depois disso, sabe o que Judas fez? Judas se matou. Agora, por que Pedro não se matou, mas e por que Judas se matou? Sabe por quê? Primeira coisa, porque enquanto Pedro olhava para Jesus, Judas olhava para dentro dele mesmo. Você precisa parar de olhar para você e você pensa, eu sou um pai tão ruim, eu podia ser uma mãe melhor, podia ser um funcionário melhor, eu podia me doar mais. E quando você olha para você, você só entra mais em crise. Isso é coisa de Judas, isso vai te levar para a morte. Você deve olhar para Cristo. Ele é que vai te trazer vida. Outra coisa, enquanto a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus, a Bíblia fala que Judas fugiu de Jesus. Eu quero que você entenda que o seu erro nunca afastou e nunca vai afastar Jesus de você. Todas as vezes que você errar, muito pelo contrário, o Senhor Jesus vai usar do seu erro para mostrar o quanto que Ele te ama. Todas as vezes que você errar, o Senhor Jesus vai aparecer para você e te mostrar, ainda há esperança. Para fecharmos, a Bíblia fala sobre Adão. Adão estava no jardim, mas Adão pecou. Mas sabe, o mesmo Adão tendo pecado, Deus não deixou de visitá-lo normalmente. A Bíblia diz que normalmente Deus veio encontrar Adão. E sabe o que é mais interessante? Quando Deus vem ao jardim, Ele não vê Adão. Mas Ele também não vai embora. Ele chama pelo nome de Adão. Às vezes Deus tem vindo ao jardim, mas Ele não tem te encontrado. Mas mesmo não te encontrando, Ele nunca foi embora. Eu não sei o seu nome, mas Deus está chamando o seu nome hoje. Eu não sei qual é o seu nome, mas ainda que Ele venha no jardim e não encontre o seu coração lá, disponível para Ele, Ele está te chamando. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a crise que você tem passado nesses dias, ou a crise que você vai passar, porque a verdade é que todos nós passaremos por crises, isso é inevitável. Mas nós devemos nos lembrar de que Cristo Jesus morreu na cruz para nos trazer vida e vida em abundância. Nós devemos nos lembrar que nessa noite o Senhor Jesus está olhando para nós com um olhar completamente apaixonado. Enquanto eles cantam esse louvor, eu quero te convidar a perceber o olhar de Jesus nos teus olhos. Enquanto eles cantam esse louvor, eu quero que você sinta dentro do teu coração a esperança sendo renovada. Enquanto eles cantam esse louvor, eu quero que você ouça a voz de Deus chamando o seu nome. E fala com Ele, irmão. Fala com Ele, fala, Senhor, de fato o Senhor não tem me encontrado no jardim, mas eu estou aqui. Adão demorou para aparecer, mas uma hora ele apareceu. Deus vai esperar você até que você apareça. Por isso fala para ele, Deus, eu estava escondido, mas agora eu estou aqui. E olha nos olhos dele, deixa a esperança ser renovada no seu coração. Enquanto eles cantam, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Para sempre, eu creio que basta. Fala com Ele, não perca essa oportunidade. Ele está aqui com todo o seu amor. Que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Se eu creio que... Se você pode, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar e agradeça ao Senhor Jesus por todo esse amor. Fique de pé no seu lugar e agradeça ao Senhor Jesus por toda essa bondade, por toda essa graça. Diga obrigado, Jesus, porque a esperança foi renovada.
Diga obrigado, Jesus, porque os meus erros não te levam para longe. Diga obrigado, Jesus, porque mesmo eu errando, o Senhor me olha com olhos apaixonados. E nada, e nem ninguém vai me afastar do seu amor, Jesus, nada. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Aleluia, aleluia. Quero que você olhe para a pessoa do seu lado aí e fala para ela, ainda há esperança para você. Olha para ela e fala assim, Jesus está te olhando com um olhar apaixonado. E dá um abraço nessa pessoa. Você é a representação de Cristo. Quando você abraça, Cristo está abraçando. Quando você fala, Cristo está falando. Quando você faz, Cristo está fazendo. Aleluia. Para a gente selar esse momento, a Bíblia fala que Jesus foi moído pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele morreu, mas ele ressuscitou, para continuar vivo dentro de nós a esperança de que ele é um Deus justo e fiel. Por isso hoje, para selar esse momento, e para mostrar que ele continua conosco, mesmo quando nós erramos, eu gostaria que nós ceiássemos.